Eu tenho para mim que esse vai ser um dos vídeos mais difíceis que eu vou fazer em toda a minha vida. E a única intenção de fazer esse vídeo é esse caminho de cura e de libertação que eu tô buscando para deixar para trás. Então é como se eu fosse tirar de dentro de mim para guardar numa gaveta do lado de fora, para que eu não precise mais carregar esses pesos. Bom, se você não me conhece, eu sou Miriam Moron, eu tenho 42 anos de idade e eu tive uma vida marcada por muitas violências, de todas as formas. E hoje eu não vou contar essa história sorrindo, eu não vou contar essa história passando pano pra mostrar que eu estou bem. Porque eu não preciso disso como um argumento. Porque eu tô procurando ficar bem. É o que eu mais fiz em toda a minha vida até aqui. Foi procurar ficar bem. Foi procurar sobreviver e me curar de todos os traumas e sequelas dessas violências. Eu cresci em muitos lares desestruturados. Eu fui vendida 2 vezes pela minha família biológica. Fui abusada pelo meu pai biológico. Ele era alcoólatra e eu era apenas um bebê. E ele me violentou algumas vezes. E é muito interessante porque nunca foram violências de penetração, mas foram violências fortes. Eu tive em um momento de recuperação de memória de uma das terapias que eu já fiz, no qual eu me vi em um momento, eu grande, eu indo lá me acolher naquele momento e eu cheguei a ver o meu corpinho desfalecido no meio daquela situação, como se tivesse tido um desligamento do meu corpo ali para eu poder sobreviver àquela violência. E depois disso, muita coisa aconteceu. Eu fui para uma outra família. Nessa outra família adotiva, a mãe tinha um sonho dela de ser mãe, só que ela estava muito adoecida psicologicamente. Então, eu era submetida a muitos abusos de todas as formas. Eu tinha meu corpo queimado com bitucas de cigarro, eu era violada sexualmente, eu era colocada num quarto escuro, num cômodo da casa escuro, isso era tortura. Eu ficava o dia todo sem ter o que comer, sem poder beber, sem poder sair de lá. Até o bel prazer dela de me liberar. E com muita compaixão, a empregada da casa muitas vezes levava uma xícara de café para que eu pudesse beber alguma coisa. Eu apanhava muito, muito, muito. Não era um apanhar, eram espancamentos constantes, porque eu não fazia o que ela queria e eu era criança, um bebê. Eu tinha na faixa de 1 ano, 2 anos de idade e me lembro, tenho memórias de homens me abusando sexualmente, tenho memórias de estar no meio de um mato e as pessoas se revezando para me violentar. E depois de muito choro, de muito desespero da minha parte enquanto criança, de alguma forma os vizinhos contribuíram para que eu saísse de lá daquela casa. E depois disso eu achei que eu voltaria a morar com a minha mãe, mas não foi o que aconteceu. Ela me vendeu novamente para uma outra família e depois de muitos anos, eu tive a oportunidade de reencontrar minha mãe biológica, porque eu tinha uma necessidade muito grande de conhecer ela, de entender a minha história, de entender por que ela tinha me dado, por que aquilo tudo tinha acontecido. E ouvir da boca dela claramente que ela fez o que ela fez e que ela não se arrependia porque ela queria viver a vida dela. E eu fui vendida novamente. Ela me contou como eu me despedi dela dessa segunda vez, cantando para ela: tchau, tchau, Pititica, tchau, tchau, cuide bem da mamãe pra mim. E foi assim que a gente se despediu pela segunda vez, e eu fui para essa segunda família. Novamente era um sonho dessa família ter mais filhos. Eu não vou entrar em detalhes das razões pelas quais
levaram eles a ter filhos, mas está relacionado com uma perda que eles tinham passado. E ouvia dessa mãe muitas e muitas vezes que ela tinha me adotado, ela não estava nos planos dela me adotar, não era sobre eu, Miriam, a ser adotada, ela queria um bebê recém-nascido para que ela adotasse e que esse bebê fosse um bebê negrinho, e eu não era negrinha o suficiente, então eu cresci ouvindo isso constantemente. Eu cresci sobre os cuidados de uma mãe com traços narcisistas que me violentava psicologicamente de forma oculta constantemente. E passado um tempo, a vida foi passando, eu fiquei adulta, eu não conseguia entender muito bem, mas eu sabia que eu precisava me afastar. Sempre foram dinâmicas muito disfuncionais dentro daquela casa. Era muita violência psicológica, era como se eu não existisse, eu não tinha direito de existir. Sempre me era muito colocado de um lugar de que eu devia a eles, porque eles tinham me adotado, e eles tentavam vender essa ideia para as pessoas, que eles eram pessoas muito boas, eram muito maravilhosos, e a adoção deles era digno de aplausos, porque eles eram um casal muito maravilhoso, muito de Deus, só que o que eu vivia dentro de casa era totalmente diferente daquilo. Era sempre muita cobrança, muita humilhação, muito jogado na cara constantemente, eu vivia constantemente, principalmente na minha infância, na minha adolescência, eu tinha muito medo, porque era sempre colocado para mim que eu estava lá porque eles escolheram, e assim como eles escolheram, podiam deixar de escolher. E na minha cabeça eu só pensava para onde é que eu vou voltar. Para onde eu vou se eu sair daqui, se eles me devolverem, se eles não me quiserem mais. E eu tive uma infância muito difícil nesse contexto, nesse sentido. Eu tinha muitos traumas, eu chorava muito, eu urinava muito na cama. E ela me humilhava muito, ela fazia questão de contar para as pessoas que eu urinava na cama, ela fazia questão de contar para as pessoas coisas sobre mim, sobre a minha intimidade, que me envergonhava, que me humilhava. Mas sempre de um jeito a ser bonitinho, a ser legalzinho, sabe? E recentemente agora, nesse ano de 2025, ela faleceu. O meu pai faleceu no outro ano, em 2023, e eu tinha sempre um idolatrismo pelo meu pai, eu achava que ele me amava muito, e eu coloquei ele num pedestal na minha vida. Só que acontece que depois da morte deles, aquilo que o meu inconsciente guardou as 7 chaves veio à tona. Não muito tempo atrás, muito próximo desses momentos, no finalzinho do ano passado, eu fui comunicada por uma pessoa da família que veio me procurar, me trazendo lembranças, me fazendo lembrar, me trazendo à tona lembranças e memórias de coisas que a gente tinha vivido enquanto criança. E ela me contou que a gente era dada pela nossa mãe para que um tio nosso abusasse da gente. Pela nossa mãe, não pela minha mãe, porque era a avó dela. E a gente era dada para esse tio nosso, para que ele pudesse nos acariciar. A gente tinha na faixa de... Eu acho que isso aconteceu por muito tempo, sabe? Desde os 4 até uns 10 anos de idade. E depois disso eu comecei... As memórias vinham à tona, e aí eu fui me lembrando. Ela tinha muito hábito de dar remédio para mim. Ela me dava Dramin, ela me dava antialérgico, e aí as coisas começaram a vir, as memórias começaram a ficar claras, e eu comecei a me dar conta do que tinha acontecido. Eu tinha sido abusada por ela e pelo meu pai por anos. Na minha infância, dos meus 3 anos de idade, 3 anos e meio, até os meus 10 anos de idade. Meu pai era um pedófilo e minha mãe era uma... Nem sei se diz pedófilo para mulher. Ela dava o remédio, me colocava para dormir, tirava minha roupa e me colocava na cama com meu pai. Mas eu tenho algumas memórias de antes de apagar, deles mexendo nas minhas partes íntimas. E nunca foi violento, mas existiam carícias e toques indevidos. Eu tenho a memória que eu já tinha tido essa memória há muitos anos, mas eu guardei porque eu não entendia que era
de uma bermuda jeans que abria o zíper e colocava um pênis pra fora e colocava esse pênis na minha mão, no meu rosto. E eu me lembrei que esses shorts eram shorts do meu pai, porque eram shorts que ela cortava e fazia as barras pra ele, eram os shorts específicos dele. E foram anos desse abuso. E eu só me lembrei agora, depois no processo de luto, depois de ter tido a minha imagem denegrida por anos por ela sempre me colocando como uma filha ingrata, denegrindo a minha imagem, me colocando como uma pessoa que era filha problemática. E era muito fácil ela jogar esse rótulo em cima de mim, porque eu era adotada. E para as pessoas era fácil ela construir essa versão sobre mim. E agora eu entendo tanta coisa, porque quando eu estava recém-parida do meu filho, eu também fui estuprada por um membro da minha família. Ele apareceu na minha casa e quando eu vi, a gente estava na cama, e quando eu pedi para ele sair de cima de mim, ele simplesmente olhou para mim e me disse: cala a boca, você quis isso. Ele finalizou e ficou por isso mesmo. Eu quis isso, eu guardei isso por tantos anos porque eu me culpava daquilo tudo. E foi uma vida carregando culpas e carregando pesos que não eram meus. O peso de ser uma filha ingrata por me afastar e afastar meus filhos. E hoje eu dou graças a Deus por ter me afastado, por ter afastado meus filhos sem me lembrar dessas memórias ainda, quando eles estavam vivos, e só eu sei o peso que eu carreguei, da culpa que eu carreguei de afastá-los, porque eu achava que eu estava prejudicando meus filhos, afastando da avó que dizia para o mundo em fundo que ela amava meus filhos, que eu estava prejudicando ela, afastando os meus filhos dela. E as pessoas não entendiam. E quanto mais eu tentava me afastar, mais ela colocava pessoas atrás de mim para me manipular, para me julgar, para me recriminar, para dizer o quanto ela era coitada, o quanto ela era. E ela levou pro caixão, ela levou pro túmulo dela. E eu fiquei com essa herança de ser a filha ingrata, a filha drogada, a filha problemática. Toda a minha imagem distorcida, porque não, eu não sou drogada, apesar de tomar remédios psiquiátricos e fazer tratamento psiquiátrico para poder sobreviver de todo esse caos. De ter tratamentos psicológicos por mais de 10 anos para tentar viver da melhor maneira possível, sobrevivendo de tudo isso. E confesso que um dos meus maiores medos, quando eu me lembrei dessa memória, foi imaginar a possibilidade deles terem feito isso aqui sequer em relação aos meus filhos, que dormiam entre eles. E eu não fazia ideia do que acontecia comigo quando eu era pequena. Porque de todas as violências que eu recebi, psicológicas, que me faziam fugir dela desesperadamente, eu nunca imaginei isso. E isso seria inadmissível, colocar meus filhos em risco. Eu sempre fui muito protetora, muito zelosa, porque eu já sabia dos outros abusos que eu já tinha sofrido. Então, assim, eu prezei muito, eu cuidei demais, demais. Eu era tida como louca, como exagerada. Se eu fosse viajar e meu filho fosse comigo, eu fazia ele entrar no banheiro comigo, porque eu tinha medo dele ficar no banheiro de homens e alguém fazer mal para ele. A minha filha, a mesma coisa, que hoje é um filho, mas eu sempre fui muito excesso de cuidado. Eu já cheguei a, às vezes, até de forma equivocada, levantar hipótese com pessoas queridas por medo de que alguém tivesse mexido nela e de que ela tivesse os mesmos traumas que eu. E hoje eu tô fazendo esse vídeo porque eu realmente preciso seguir em frente sem esses traumas. São questões na minha vida que
me fizeram ter muita dificuldade de existir. Eu flertei com a morte muitas e muitas vezes. Desenvolvi transtornos de personalidade borderline com traço histriônico. Eu fiz de tudo que eu pude para sobreviver. E tô aqui. E por estar aqui hoje, realizando o trabalho que realizo com mulheres, com pessoas que vieram de lares desestruturados, disfuncionais. Mas eu ainda tenho muito que me curar, eu ainda tenho muito que fazer por mim, muito que me restaurar. Porque foram marcas profundas, foram sequelas enormes no meu psicológico, no meu emocional, no meu corpo. E hoje eu tô batalhando, tô lutando. E hoje eu também tô fazendo esse vídeo porque não só eu quero acreditar, mas quero, de alguma forma, poder contribuir para que você também acredite. Que a gente pode se reconstruir depois de tudo isso, sim. E tô escolhendo me reconstruir. Foi o que eu fiz a minha vida inteira. Eu escolhi a minha vida inteira me reconstruir. E em nome dessa reconstrução, eu vivi uma vida na qual eu não me reconhecia como um ser humano, na qual eu era tida como um objeto, que não tinha sentimentos, que não tinha necessidades, que não era prioridade, que não era nem vista. Porque foi assim que essas pessoas me trataram por uma vida. Mas eu tô escolhendo hoje fazer por mim o que eu verdadeiramente mereço receber. Então eu tô aqui para dizer para mim mesma, em primeiro lugar, que eu existo, que eu sou um ser humano, que eu tenho sentimentos, que o que eu sinto importa, que o que eu penso importa, que o meu não importa, que o meu corpo tem limite. Ninguém tem o direito de ultrapassar esse limite. Que a minha palavra existe. Eu existo. Eu me vejo. Por mais que ninguém tenha me visto, por mais que ninguém tenha valorizado a minha existência, tenha apenas anulado, ignorado e feito o que bem entendeu comigo, com o meu corpo, com o meu psicológico, com o meu emocional, eu tô aqui hoje para dizer para mim, olá, pequenininha, você existe sim. Você existe sim. Os seus sentimentos importam, as suas necessidades são importantes. E eu vou fazer isso por mim. Eu vou cuidar do meu corpo. Vou continuar cuidando da minha saúde mental. Vou continuar existindo. Porque eu mereço. Eu mereço o meu lugar de existência sendo reconhecido por mim, o meu lugar no mundo, eu mereço. Eu importo. Os meus sentimentos importam. Quem eu sou importa. E muito. E quero dizer hoje em que parte que eu tô de tudo isso. Tô na parte de me reconstruir de mim. Tô na parte em que eu sinto orgulho de mim. Por ter ido embora. Mesmo quando todos tentaram me impedir. Mesmo sem ter a menor noção do que estavam fazendo. Eu me respeito muito mais pela minha coragem de ter ido embora. Mesmo que ela fosse uma mulher idosa. Só eu sei o quanto isso me doeu. As culpas que eu carreguei. Mas eu fui. E eu tenho orgulho de mim, porque eu ainda nem me lembrava disso. E agradeço a Deus por lembrar só agora, porque eu não sei do que eu seria capaz. Então agradeço a Deus por ter me poupado nesse contexto, nesse sentido. E de verdade, eu sinto muito.
Eu sinto muito que eu tenha que ter passado por isso e eu também preciso dizer, eu era criança. Eu não consenti. Eu nunca dei autorização, em momento algum, para que meu corpo fosse tocado, para que eu fosse sexualizada, para que eu fosse objetificada. Nunca houve esse consentimento da minha parte, eu era só uma criança, tentando sobreviver em meio aos caos, em meio ao abandono, em meio à negligência, em meio à falta. Eu só estava tentando sobreviver. Mas eu nunca dei permissão para invadirem o meu corpo, invadirem o meu ser, invadirem a minha mente, psicológico, meu emocional. Nunca houve a minha permissão para isso. E eu lutei bravamente na minha adolescência para existir. E eu tenho orgulho de mim por isso. Eu tenho orgulho de ter tido coragem de ir embora quando eu quis ficar, na esperança de receber amor. Eu tenho orgulho de mim. Eu tenho orgulho de mim, de estar viva pelos meus filhos. Porque assim foram os meus filhos que me mantiveram viva. Porque toda vez que eu pensava em morrer, eu pensava, e eles? Eu não posso fazer isso com eles. Então eu tenho orgulho de mim, porque eu pensei neles, porque eu sobrevivi, porque eu tô aqui. E eu me respeito por isso. Eu tenho orgulho de mim quando eu disse não pra ela. Quando ela me pediu a coisa mais absurda da minha vida, para eu calar minha boca e não falar do abusador, que na época eu ainda nem sabia que era ela e meu pai também faziam parte desse ciclo de abuso. Quando eu, 11 anos depois, falei sobre o estupro que eu tinha passado, ela me mandou calar a boca, não jogar merda no ventilador, porque eu tava desonrando o brasão da família dela, e porque eu não podia ser como todo mundo, ficar quietinha. Por que eu não podia ser infeliz para ela ser feliz? E naquele momento foi um momento de coragem que eu tive de me levantar aqui, dando um preço muito alto. A sua felicidade nas minhas custas tá me custando um preço muito alto, então eu tenho e orgulho de mim. E eu me sinto frustrada, eu me sinto traída, especialmente porque todas essas violências aconteceram enquanto eu estava dopada. E hoje, como eu dizia, onde eu tô hoje, tô no meu processo de cura. Tô no meu processo de entendimento de tudo isso e de seguir a minha vida, de buscar aquilo que só eu dentro do meu coração vou saber que me faz bem, de me dar esse direito, essa chance de viver uma vida bem vivida aqui, de me levantar financeiramente, porque sim, isso abalou. Isso me trouxe muita escassez para minha vida, porque eu aprendi que era o que eu merecia, era a falta. Então eu sempre lutei com a falta, com não ter o dinheiro para o meu sustento, muitas vezes. E hoje eu tô no momento da minha vida de reverter tudo isso. E se eu cheguei até aqui, mais mulher, se eu posso dizer que você é foda pra um caralho, eu posso. Eu amo você, Miriam. Eu vejo você, Miriam. E eu honro você pela sua coragem, por tudo que você aguentou pra chegar até aqui. E não, a gente não vai morrer na beira da praia, a gente vai morar na praia. Porque a gente vai mergulhar naquele mar maravilhoso, lavar a alma e renascer. E se reconstruir como uma fênix, como você fez muitas e muitas vezes.
Então eu tenho um orgulho danado de você. E é assim que eu me despeço de todas essas violências, de todas essas dores que eu carreguei por muitos anos, para eu poder escrever a minha nova história a partir daqui. Eu ainda não sei se eu vou ter coragem de postar esse vídeo, mas quero sim que seja um registro para mim, porque daqui a alguns anos eu quero olhar para minha vida e falar para mim mesma que eu consegui, que eu superei, que a gente saiu desse abismo absurdo de dor na alma e que eu me reconstruí, que eu prosperei e que eu me dei a vida que eu verdadeiramente mereço. Em família, em amor, em estruturação, em embasamento, em dinheiro, segurança. Eu quero me dizer, eu quero ver onde eu sou capaz de chegar. Porque se eu cheguei até aqui, com certeza eu vou poder chegar muito mais longe por mim e pelos meus filhos. Então, é isso. Eu amo você. Guarda bem isso. E quanto a essas pessoas, antes de finalizar esse vídeo, no fim das contas, eu entendo. Ninguém é capaz de dar aquilo que não tem condição, aquilo que não recebeu, e eu sei da história da grande maioria de vocês. Não justifica, mas eu entendo. Eu tenho compaixão por mim, eu tenho compaixão por vocês. E sigamos apenas. Não desejo mal. Eu desejo que, aonde quer que vocês estejam, a consciência retorne até vocês. Eu desejo que tudo aquilo que é de vocês retorne para vocês com consciência anexada e com amor, para que vocês expandam aonde quer que vocês estejam. Meus pais, tanto os vivos quanto os falecidos. E eu faço um brinde a mim, a minha escolha de me comprometer comigo a partir daqui. Eu me comprometo comigo. Eu me comprometo em me amar e me respeitar. E me entregar tudo aquilo que eu desejar. Do mais profundo do meu coração. Me amar e me respeitar acima de tudo e de todos. Eu me comprometo com o meu corpo, com o meu emocional, com o meu psicológico, com o meu espiritual. E eu vou cuidar de mim como nunca ninguém cuidou. Porque eu sei que hoje esse é o meu papel. Essa é a minha responsabilidade. E sou imensamente grata por poder enxergar isso com tanta clareza. É isso. Miriam, eu te amo.